Agora há pouco eu estava conversando com vocês que a mutação é a causa primária da variabilidade. É ela que origina novas características na natureza. Mutação ela tem sempre um efeito imprevisível e normalmente prejudicial. Mas de vez em quando, ela origina algumas características bacanas. E isso pode ter um efeito adaptativo. Lá vou eu conversar com vocês sobre alguns casos peculiares de adaptação particularmente interessantes, como é o caso de camuflagem, né? Camuflagem é uma situação em que o determinado ser vivo imita um objeto inanimado do meio ambiente. Quando falo em objeto inanimado, pode ser, por exemplo, lá uma pedra, pode ser, por exemplo, a neve, mas pode ser, por exemplo, gente, uma parte de uma planta, né? Eu sei que planta é um ser vivo, não é exatamente um objeto, mas ela é inanimado, né? Planta não se movimenta, então imitar a grama, ou um graveto, ou, por exemplo, uma folha, é considerado lá camuflagem. O objetivo da camuflagem é você ficar invisível, ninguém notar que você está lá, para exatamente ninguém te atrapalhar, ninguém te encher o saco, tanto predadores quanto presas, né? Facilita você atacar sua presa e você não ser atacado pelo seu predador. Existem duas versões da camuflagem. Número 1, homocromia. Homo-cor, homo igual, né? Cromo-cor. Na homocromia, você vai imitar a cor de um determinado objeto do meio ambiente. Não por acaso, urso polar, ele é branco para imitar a cor da neve. Ô Landinha, quando você diz que o urso polar é branco para imitar a cor da neve, isso não vai ser lamarquismo? É verdade, né? Quando eu coloco que o urso polar é branco para imitar a cor da neve, com o objetivo de imitar a cor da neve, dá a entender que ele ficou branco de propósito, que ele teve a intenção de ficar branco para ficar na cor da neve, e a evolução intencional, ela é lamarquista, né? A melhor maneira de explicar isso é o urso polar fica branco para imitar a cor da neve, entre aspas, né? A melhor maneira de explicar isso é falar de mutação e seleção natural. Era uma vez no meio da neve um urso marrom. Um belo dia houve uma mutação, surgiu um urso branco. Como agora o urso branco fica invisível no meio da neve, ele, moçada, acaba tendo vantagens sobre o urso marrom, seleção natural favorece ele. Você tem, por exemplo, lá que o gafanhoto, ele é verde para imitar a cor da grama. De novo, para imitar a cor da grama, entre aspas, né? Porque se ao pé da letra eu fosse dizer que o gafanhoto é verde para imitar a cor da grama, é lamarquismo, né? Com o objetivo de imitar a cor da grama, com a intenção de imitar a cor da grama, daria a ideia que ele ficou verde de propósito, né? E evolução intencional, ela é lamarquista. Então, quando eu falo que ele é verde para imitar a cor da grama, entre aspas, como é que você explica isso de verdade verdadeira? Você vai falar nesse caso lá, que o bendito lá do gafanhoto, né, ele era, sei lá, amarelo, um belo dia tem uma mutação, surge um gafanhoto verde, como o gafanhoto verde fica da cor da grama, se esconde, ele acaba tendo a vantagem, pronto, moçada, seleção natural. Alguns animais são tão craques em camuflagem que eles mudam de cor para poder imitar a cor do ambiente. É o caso do polvo, do camaleão, de um peixe chamado linguado, que esses carinhas, moçada, eles apresentam na pele órgãos chamados de cromatóforos. Esses cromatóforos na pele habilitam a eles mudar de cor. Ora, como é que funciona o tal do cromatóforo, esse órgão na pele para mudar de cor? Depende do animal, né? Deixa eu explicar como é que funciona do polvo. O cromatóforo do polvo, ele é um grupo de células coloridas, tem células pretas, tem células azuis, tem células vermelhas e tem células de outras cores, tá? Porque eu só tenho esses 3 pincéis aqui, então o meu polvo só vai ter essas 3 cores. Ao redor de cada grupo de células coloridas, eu tenho um anel muscular. E o resultado? Que toda vez que o polvo ele contrai o anel muscular, ele esconde a cor. No que ele relaxa o anel muscular, a cor aparece. Isso é controlado voluntariamente lá pelo polvo. Então, como é que funciona a brincadeira? Você vai lá, por exemplo, moçada, e coloca o polvo no ambiente vermelho. Ele vê que o ambiente é vermelho. No que ele vê que o ambiente é vermelho, ele vai lá e calcula. Fecha o anel muscular do azul, fecha o anel muscular do preto, abre o anel muscular do vermelho, e como só o vermelho aparece,
ele fica todo vermelho. Troquei ele de lugar, coloquei ele no lugar preto. Rapidamente ele fecha o anel muscular do vermelho, fecha o anel muscular do azul e abre o anel muscular do preto. O mais bacana que eu acho é que tudo isso é muito rápido, né? Porque se você, por exemplo, fosse produzir o pigmento preto, daqui que produzisse o pigmento preto, demora muito tempo. Daí, moçada, como é que você vai fazer? O pigmento já está lá, as células pretas já estão lá. É o tempo de piscar o olho, fechar alguns músculos e abrir outros. Fechar, esconder o azul, abrir e mostrar o preto. Como você vai lá e abre e fecha músculos muito rápido, o polvo muda de cor muito rápido. Então, tu olha para cá, tu vira, tu olha de novo, ele já sumiu. Ele foi lá rapidamente, fecha o vermelho, fecha o azul, abre o preto. E com isso ele vai mudar de cor. Tem que ver a cor do meio, hein? Primeiro ele tem que ver a cor, para poder ver qual é a cor do meio, para calcular quais são os anéis musculares que ele vai fechar, vermelho e azul, quais são os que ele vai abrir preto, para imitar a cor do ambiente. Como é que surge isso ao longo da evolução? Mutações criaram as células pigmentadas, criaram os anéis musculares, e hoje em dia tem lá na pele do polvo tudo isso. Para ele mudar de cor hoje em dia, não é mais mutação não, né? É um fenômeno fisiológico. É contrair alguns músculos e abrir outros. Esconde o vermelho, expõe o azul. E ele muda de cor, se camufla, né? Imita a cor do ambiente. Se homocromia é imitar a cor, homotipia quer dizer imitar a forma. Tipo quer dizer forma. É o caso, moçada, de carinhas como bicho-pau, bicho-folha, peixe-pedra. E aí vai. Nesse caso, moçada, você está imitando a forma de um objeto inanimado. Existe, gente, a camuflagem, existe o mimetismo. E a diferença básica entre camuflagem e mimetismo: camuflagem, você está imitando o objeto inanimado; mimetismo, você está imitando outro ser vivo. Alguém maior do que você, alguém que é venenoso quando você não é venenoso, alguém, moçada, que vai intimidar seus inimigos naturais. Tanto é que eu diria que o objetivo da camuflagem é você ficar invisível. É ninguém perceber que você está no ambiente. Você ser da cor da neve, ou você ser da cor da grama, ou você mudar de cor para ficar da cor do ambiente e ninguém notar que você está lá. Ficar invisível, ser o mais discreto possível. Mas no mimetismo, você não quer ficar invisível, você quer aparecer. Você quer que todo mundo olhe para você, mas que a galera ache que você é outro cara que você não é. Que a galera ache que você é mais forte do que você realmente é, maior do que você realmente é, venenoso quando você não é venenoso, e daí por diante. Inclusive, existem, moçada, alguns exemplos de mimetismo particularmente interessantes. Existe o mimetismo batesiano ou mimecria, onde o mimetismo batesiano ou mimecria é o exemplo mais tradicional de mimetismo. Nele, moçada, um cara que não é venenoso imita um cara que é venenoso. Existe, moçada, lá uma borboleta chamada vice-rei. Borboleta vice-rei, moçada, ela é palatável. O que quer dizer isso? Palatável quer dizer agradável ao paladar, quer dizer de sabor agradável. Só que essa borboleta vice-rei, ela parece pra caralho com a borboleta chamada de monarca. Sendo que a monarca é impalatável. Ela tem um sabor desagradável, eu diria até que o sabor é tóxico. Toda vez que uma ave come a borboleta monarca, passa mal pra caramba e promete que nunca mais vai comer monarcas na vida. E a partir de então ela começa a evitar também as vice-reis, com medo de confundir. Apesar da vice-rei ter um sabor super agradável para a ave, ora, moçada, a ave evita a vice-rei, com medo de confundir com a monarca, que é parecido pra caramba. Você tem gente lá, caso mais tradicional ainda, a cobra coral falsa imita a cobra coral verdadeira. Coral falsa, moçada, ela não é peçonhenta, ela é inofensiva, mas ela é tão parecida com a coral verdadeira que todo mundo tem medo de mexer com ela. Ou seja, ninguém mexe com a coral falsa com medo de se confundir com a coral verdadeira. Ou seja, notem que você não quer se esconder, mesmo porque a borboleta vice-rei e monarca são laranja, chama super atenção.
A coral, falsa, verdadeira, são vermelhas, chama super atenção. Entretanto, moçada, o objetivo é mostrar que você está imitando alguém que você não é, se fazendo passar por alguém venenoso, quando você não é venenoso aí nesse caso. Você tem lá o mimetismo batesiano, você tem o mimetismo milleriano. Mimetismo milleriano, gente, é uma situação em que alguém que é venenoso imita outra alguém que é venenoso. Algumas pessoas têm dificuldade de entender qual é a vantagem disso, mas, moçada, por exemplo, né? Vespas e abelhas combinaram de usar a mesma roupa. Vespas e abelhas são listradas de preto e amarelo. O que quer dizer que elas são tão parecidas que quem já levou uma ferroada de vespa, no dia que viu uma abelha na frente, vai lembrar, caramba, aquela vespa que me ferroou era listrada de preto e amarelo. Esse cara aí, essa abelha, também é listrado de preto com amarelo. Será que isso aí não é uma vespa? Ei, picada de vespa dói pra caramba. Por via das dúvidas, eu não vou brincar com a abelha. Notem, moçada, que a vespa protege a abelha e a abelha protege a vespa, né? Quem já levou ferroada de vespa, passa a ter medo de abelha. Quem já levou ferroada de abelha, passa a ter medo de vespa. Eu diria que é até mais legal do que o mimetismo batesiano, né? Porque no mimetismo batesiano, só um cara se beneficia. A borboleta vice-rei é beneficiada, mas para a monarca é indiferente. A cobra coral falsa é beneficiada, mas para a coral verdadeira é indiferente. Mas no mimetismo milleriano, os dois são beneficiados. Então quem já levou ferroada de vespa passa a ter medo de abelha. Quem já levou ferroada de abelha passa a ter medo de vespa. Um protege o outro. Né? É como, por exemplo, lá, né? Todo mundo que torce para o mesmo time usa roupa igual para você identificar. Opa, aquele cara lá torce para o time tal. Quem lá é venenoso usa a mesma roupa, preto e amarelo, listrado, para identificar como venenoso. Quem tem medo de um, tem medo do outro. Não por acaso, né, gente? A borboleta monarca, ela é laranja. A cobra coral verdadeira, ela é vermelha. E, moçada, vespas e abelhas são amarelas. São cores que chamam a atenção. Esse é um evento chamado de coloração de advertência ou aposematismo. Coloração de advertência, aposematismo, ela é uma situação onde a galera vai possuir cores bem chamativas, cores bem fortes, bem vistosas. Elas são chamadas de cores aposemáticas, laranja, vermelho, amarelo, para você mostrar que você é venenoso. Gente, se você é venenoso, por que você vai se esconder? Ao contrário, né? Você vai sair por aí desfilando, cabeça erguida, eu sou venenoso. E aí, vai me encarar? Não vai. A galera não vai te encarar. Então, se você é venenoso, vale a pena mostrar para todo mundo que você é venenoso para exatamente garantir que ninguém mexa com você. É que nem tem uma bomba atômica, né? Não adianta nada tu ter uma bomba atômica se ninguém souber que você tem uma bomba atômica, né? O cara tem uma bomba atômica para não usar a bomba atômica, mas para exatamente a galera ficar com medo dele. Que nem um maluco lá da Coreia do Norte, que toda semana faz um teste nuclear para dizer, ei, eu tô aqui, eu tenho uma bomba atômica, tenham medo de mim. Ou seja, só adianta lá, a galera só vai ter medo dele se ele deixar bem claro o tempo inteiro que tem uma bomba atômica. Ou seja, quem é venenoso tem que mostrar que é venenoso. Senão ninguém vai saber, ninguém vai ter medo. Daí, na natureza, quem é muito colorido, quem tem cores muito vistosas, só tem 3 possibilidades. Ou é venenoso, está mostrando que é venenoso, ou está tentando te enganar, tentando se fazer passar por alguém que é venenoso, né? A monarca é laranja, porque ela é venenosa. A vice-rei é laranja para te enganar. A coral verdadeira é vermelha porque ela é venenosa. Coral falsa é vermelha para poder te enganar. Então, quem é muito colorido, ou é venenoso, ou está tentando te enganar, ou está tentando achar um namorado, né? A gente, moçada, depois vai lá descrever essa situação, que na época de reprodução, peixes, aves, alguns animais ficam bem coloridos para chamar a atenção do parceiro sexual. Quer dizer que muito colorido, venenoso, está tentando te enganar, ou está, moçada, tentando encontrar um parceiro sexual, está tentando
lá conquistar o parceiro sexual, esse caso da cor como atração sexual, depois a gente explica melhor com mais calma. Moçada, eu mostro um pouquinho melhor para vocês o que a gente estava colocando lá a respeito de camuflagem, mimetismo, né? Por exemplo, camuflagem pode ser homocromia, imitação de cor. Daí o urso polar é branco, claro, para poder imitar a cor da neve. Alguns animais eles conseguem lá mudar de cor para poder simular a cor do ambiente. Né? É o caso do polvo, que ele apresenta lá cromatóforos, órgãos na pele, que permitem que ele mude de cor. Para Landim, tem um polvo aí? Tem. Olha aí mais ou menos o contorno do polvo. Então, ele está no ambiente, por exemplo, lá de areia, com corais amarelados, ele fica desse jeito. O mesmo polvo, em outro ambiente, fica de outra cor. Né? Peraí, Landim, cadê o polvo? Tá aí, ó, o contorno dele de novo. Note nesse caso lá, que quando eu coloco no fundo de pedrinhas, né, pretas, cinzas e tal, ele muda de cor. Mudança de cor super rápida, abre alguns músculos, aparece algumas cores, fecha alguns músculos, esconde outras cores. Algumas camuflagens são meio estranhas. Por exemplo, por que o pinguim ele é preto nas costas e branco na barriga? Pelo mesmo motivo que uma orca é preta nas costas e branca na barriga. Camuflagem. Peraí, Landim. Camuflagem? Como é que você iria ajudar alguém a se camuflar? Por exemplo, se você pega lá um nadador e o nadador está em cima da orca, quando ele olha para baixo, ele vai ver as costas pretas da orca e vai confundir com a escuridão do fundo do oceano. Por outro lado, se o nadador está embaixo da orca e olha para cima, ele confunde o branco da barriga com a claridade do sol fora da água. Ô Landim, isso realmente funciona? Primeiro você tem que imaginar que dentro da água a luz não é tão nítida para você enxergar, que dentro lá do ambiente onde o pinguim, onde a orca vive, águas escuras, né? Então funciona tão bem que o pinguim e a orca assumem o mesmo padrão de coloração. Eu tenho até uma dúvida, gente. Cor da orca e cor do pinguim, convergência ou irradiação? Homologia ou analogia? Lembrando, né, moçada, que irradiação é quando um cara origina vários e convergência é quando vários caras assumem a mesma característica. Considerando que o pinguim é uma ave e a orca é um mamífero que vivem no mesmo ambiente, submetidos às mesmas pressões seletivas, águas escuras, eles assumem o mesmo padrão de coloração, é um caso de convergência adaptativa. Homologia ou analogia? Órgãos homólogos aparecem devido à irradiação, órgãos análogos devido à convergência. Como é o caso de convergência, trata-se de analogia. Outra camuflagem esquisitona é a zebra ser listrada. Por que a zebra é listrada? Alguns anos atrás, a moçada descobriu que as listras da zebra, de alguma maneira, incomodam os mosquitos e diminuem lá o ataque de mosquitos às zebras. Em outras palavras, de alguma maneira, você tem que as listras das zebras, né, evitam que as zebras sejam picadas pelo mosquito. Bacana, várias pesquisas que a galera fez, né? A galera pega, por exemplo, um jumento e pinta de listras que nem a zebra. E começa a notar que o jumento ele é menos picado pelo mosquito. Você pega uma vaca e pinta ela de listras como a zebra. E você vê que a vaca ela é menos atacada pelos mosquitos. Como é que isso funciona? Do padrão de listras e incomodar o mosquito, a gente não entende muito bem. Mas, além do lance dos mosquitos, tem outras coisas, né? As zebras serem listradas é um tipo de camuflagem. Porque quando tem um bocado de zebra junta, o leão não sabe onde é que é uma zebra, onde é que é a outra. Normalmente, quando o leão ataca, né, ele vai dar o bote bem no pescoço da zebra para poder matar logo a zebra e evitar que ela brigue, né? O leão não quer briga. Ele quer finalizar lá a presa dele, matar o mais rápido possível. Então, ele mira logo no pescoço. Só que quando tem um bocado de zebra junto, o leão não sabe onde é que é a cabeça de uma zebra e a bunda da outra, né? O que quer dizer que aumenta a chance de que quando o leão dá o bote, crente que vai acertar o pescoço de uma, ele está acertando a bunda da outra, e acertar na bunda, claro, a zebra vai sobreviver, vai correr, chinelar lá, vai embora, e o leão acaba não conseguindo caçar. Com várias zebras juntas, confunde completamente o leão, né? Dificulta ele saber onde é que é o pescoço da zebra para poder chegar e dar o bote de maneira correta. Ainda tem outra coisa sobre as listras da zebra. O padrão de listras da zebra confunde com o padrão de capim alto de onde a zebra vai lá e vive. Então, às vezes a zebra está no lugar onde o capim é altão. E o padrão de listras confunde com o padrão do capim.
alguém briga comigo. Landim, seu idiota, capim é verde e zebra é preto e branco. E aí, moçada, o leão é daltônico, o leão não enxerga cores, não distingue cores. Para o leão, a zebra podia ser azul com amarelo, que dava no mesmo. O que interessa é o padrão de listras. Quando o padrão de listras, não me interessa se é preto, branco, azul, amarelo, o leão é daltônico, confunde com o padrão do capim, o leão não consegue ver a zebra. Funciona? Funciona tanto que o tigre, ele usa o mesmo padrão. O tigre é listrado, quando o tigre vai lá e anda no meio do capim alto, padrão de listras do tigre confunde com o padrão do capim alto e ele acaba se escondendo. Camuflagem, homocromia, imitação da cor. Ou homotipia, né? Imitação da forma lá do capim. Nesse caso é meio difícil de você saber. Entretanto, tem alguns casos muito claros, né? Bicho-pau imita o formato de um graveto. Homotipia, imitação da forma. Peixe-pedra imita o formato de uma pedra. Homotipia, imitação da forma. Peraí, Landim, tem um peixe aí? Tem, olha aí o contorno dele. Olha lá o olho dele. Super bem escondido. Para ninguém perturbar o juízo dele. Ou seja, camuflagem, você quer ficar invisível. É diferente do mimetismo, né? No mimetismo, você quer ficar diferente. Você quer parecer alguém que você não é. Mais forte, venenoso, quando você não é. Que nem o baiacu, né? O baiacu é um peixe que quando ele se sente ameaçado, ele se incha para tentar parecer maior do que é e intimidar os agressores. Essa é uma estratégia super comum na natureza. Não sei se alguém lembra a gente contando que por que quando você leva um susto, seus pelos arrepiam, né? O efeito lá do sistema nervoso autônomo simpático da adrenalina. Pra gente não adianta de nada, porque a gente tem pouco pelo, né? Mas alguns animais, quando eles se sentem encurralados, eles vão lá, ficam na ponta dos pés, levantam os ombros, levantam os pelos para tentar parecer maior do que é e te intimidar. Super intimidante, né? O gatinho lá tentando te assustar, levantando os pelos. Poxa, mimetismo. Ele está tentando parecer maior do que é para intimidar os agressores. Que nem os moleques, né, gente? Que andam lá assim, tudo inchado, né? Para dizer, opa, eu sou forte, né? Opa, mimetismo, né? Então o cara tentando se passar por alguém que não é, tentando parecer mais forte do que ele realmente é para intimidar aí os inimigos naturais. Mimetismo, moçada, podem ser olhos desenhados na asa de uma borboleta, que quando a borboleta vai lá e pousa, fica lá uma borboleta do lado da outra, parece o rosto de uma coruja, que afugenta os predadores da borboleta. Tudo isso é mimetismo. Não é você se esconder. É você tentar parecer quem você não é. Alguém maior, alguém mais forte, alguém venenoso quando você não é. Esse, inclusive, o lance lá de alguém venenoso quando você não é, como, por exemplo, o mimetismo batesiano, né? Você tem lá a borboleta vice-rei, borboleta monarca. A vice-rei é palatável, a monarca é impalatável. Mas elas são tão parecidas que a galera tem medo de confundir. Mimetismo batesiano, né? A vice-rei inofensiva imita a monarca, que ela é tóxica, e aí ninguém mexe com a vice-rei com medo de confundir. É o caso lá da cobra coral falsa e a cobra coral verdadeira, né? Coral falsa inofensiva, coral verdadeira venenosa. Todo mundo tem medo de mexer com a coral falsa, com medo de confundir com a verdadeira. Mimetismo batesiano. Um cara que não é venenoso imita um cara que é venenoso. Notem que eu tenho diferença entre a coral falsa e a verdadeira, né? Coral falsa, o padrão dela é preto, branco, preto. Coral verdadeira é branco, preto, branco. Mas convenhamos, na hora que você encontrar uma cobra dessas no meio do mato, você não vai pegar a cobra e vai ver preto, branco, preto. Ah, é a falsa, não tem problema. Branco, preto, branco. Opa, larga a cobra no chão e sai correndo. Você não vai fazer isso. Quando você vir lá a cobra no meio do mato, claro que você não vai querer saber quem ela é, você vai fugir da cobra. Então, o diabo lá do mimetismo funciona com a beleza. No caso do mimetismo milleriano, por exemplo, abelhas e vespas, elas assumem padrão de coloração semelhante, né? São listradas de preto e amarelo. Quem já levou ferroada de abelha tem medo de vespa. Quem já levou ferroada de vespa tem medo de abelha. Nesse caso, né, moçada? Uma protege a outra. Né? Então, nesse caso lá, quem já viu uma e sabe o que é venenoso, automaticamente passa a ter medo da outra. No mimetismo milleriano, um venenoso imita outro venenoso. Todos esses caras que eu estava falando, borboleta monarca é laranja, coral verdadeira é vermelha, abelhas e vespas são amarelos. Coloração de advertência, aposematismo, mostrar que você é venenoso. Todos esses sapinhos aí são venenosos, né?
cores super legais, né? Acho que o mais fashion é esse laranja com azul, tá show lá, né? E aí, para mostrar que é venenoso, aposematismo ou coloração de advertência, quem é muito colorido na natureza, né, provavelmente é venenoso ou está tentando te enganar.